Oi pessoal, tudo bem? Vamos continuar nossas conversas? O que vocês acham? Nessa série aqui a gente está conversando sobre o pastor do Salmo 23. A gente está vendo uns detalhes que talvez, espero que sim, né? Mas talvez sejam importantes, talvez você não tenha ouvido ainda. Ou, sei lá, talvez tenha ouvido, mas vale a pena a gente relembrar aqui, tá? Se você está chegando agora nesse episódio, eu sou Gerson Araújo e você está no De Pai para Filho Podcast. É um projetinho que eu comecei para deixar um conteúdo gravado para os meus filhos. Então, na realidade, é uma conversa minha com os meus filhos. A gente conversa coisas simples, é realmente um bate-papo e conversa sobre coisas da Bíblia, sobre relacionamentos, sobre namoro, sobre casamento, mas sempre do ponto de vista da Bíblia. Pelo menos essa é a nossa força, ou essa é a nossa intenção aqui. E se esse projeto, se essa nossa conversa, além de ser para os meus filhos, mas se ela for bênção para você, se trouxer alguma coisa boa para você, então você é muito bem-vindo aqui, tá bom? Então é só para você entender esse nosso contexto aqui. Bom, no episódio anterior que a gente lança, sem ser na quinta, não sei ainda exatamente que dia eu vou lançar, talvez na segunda, eu vou pensar ainda direito, é porque a gente já tem uma série rodando no ar, né? A gente já tem uma série no ar, tratando exatamente sobre relacionamentos, né? A gente tá pelo menos no momento que eu estou gravando esse áudio aqui, a gente tá falando sobre Gênesis, vendo lá no comecinho, quando Deus fez o homem, fez a mulher, o que a gente tentou investigar, né? Essa é a nossa vontade, não, a nossa intenção, né? De investigar qual era o plano de Deus para o homem, como é que ele fez o homem, o que Deus tinha na cabeça dele quando ele fez, né? Ele criou o homem, depois ele criou a mulher. Quais eram os planos de Deus para a gente tentar entender? E a gente conversou bastante sobre esse assunto. A série está lá no ar. E aqui é uma série diferente, é uma outra, né? A gente não está falando assim, coisas talvez aleatórias, não necessariamente sobre relacionamentos, que é o foco, talvez seja o foco principal aqui desse nosso projeto. Mas eu tive no coração de conversar outras coisas também, então aqui a gente começou uma série. No episódio anterior dessa nova série aqui, a gente estava conversando sobre o pastor do Salmo 23, né? E a gente viu que, para a gente entender o que provavelmente Davi escreveu o Salmo 23, o que ele estava falando ali, porque ele estava falando coisas do dia a dia dele ali, de ovelha, de rebanho. Mas vamos falar a verdade, a gente provavelmente, a maioria das pessoas que ouvirem esse áudio, esse episódio, talvez não todas, né? Mas assim, o que é normal é que a gente tenha pouquíssimo contato com o rebanho, com criação de ovelhas, e a gente entenda, né, provavelmente aquilo que a gente sabe sobre rebanho é só por causa da Bíblia, né? Vamos ser bem honestos. Se não tivesse essa figura na Bíblia, a gente talvez nem soubesse, porque a nossa vida é urbana, é na cidade grande, e eu sei que até existe criação de ovelhas no Brasil, mas assim, é um negócio meio raro, né? Só que na época do Davi, né, na época de Jesus, não era uma coisa rara, é uma coisa do dia a dia deles lá. Tudo bem, Davi tinha mais, sei lá quantos mil anos atrás, talvez o jeito de criar ovelhas lá naquela época não seja exatamente a forma que a gente cria hoje. Hoje tem tecnologia, tem muito conhecimento, que talvez naquela época eles não tivessem, eles faziam a leitura de uma forma diferente. Então, assim, como que a gente vai entender o que o Davi está tentando passar se a gente está tão longe daquele contexto, se a gente... o que a gente sabe é tudo em teoria, dificilmente você ou eu, né, tenhamos ido de perto estudar um rebanho, ver o bichinho na nossa frente, ver como é o comportamento dele. Se você já pôde fazer isso, é legal, porque você vê muita coisa que está escrita
na Bíblia, que está escrito na Bíblia, acontecendo ali, né? Então, aqui, a nossa ideia foi o seguinte, Davi está falando, porque ele escreve Salmo 23, mas ele traz à alusão um monte de detalhes de rebanho, de criação de ovelha, que a gente não entende nada, né? A gente tem que estudar para entender alguma coisa. No episódio anterior, a gente viu o Davi falando que é o primeiro versículo, ele falava assim, né? O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Beleza. Mas o que significa ser pastor, né? Aí a gente tentou ver que o pastor tem... essa palavra pastor de ovelhas tem um significado... É muito cheia de significados, né? Porque era uma pessoa que fazia muita coisa. Era uma pessoa de grande relevância e de grande importância. Ela, a tal ponto que praticamente a sobrevivência do rebanho ali, das ovelhinhas, dependia desse pastor, porque era ele que dava comida, dava água, protegia dos bichos ferozes da redondeza, ali que eventualmente quisessem predar, né, uma ovelha, comer uma ovelha dele. O pastor, sei lá, se uma ovelha se machucasse, era ele que iria cuidar, pôr um remedinho, dar uma lavada ali, cuidar do bichinho que estava machucado. Se uma ovelha, sei lá, caísse num buraco assim, mesmo que fosse num sábado, o pastor normalmente vai lá, salva a ovelha, tira ela de lá, traz ela de volta pro rebanho. Se uma ovelha se desgarrasse, mesmo que fosse só uma, ele não deixava pra lá, ele se importava com aquela uma, ele ia atrás. Tinha aquele negócio, né, que as ovelhas conseguem identificar com grande precisão a voz do pastor delas. Então, quando ele fazia um chamado lá, elas falavam, opa, é o nosso pastor, ele tá chamando, vamos lá. Elas atendem. Se uma outra pessoa fizer aquele mesmo chamado, elas identificam, não é o nosso pastor, não vamos dar bola para ele. Então, não tem o mesmo efeito, porque elas conhecem exatamente o timbre da voz do pastor, elas reconhecem o chamado do pastor delas, né? E aí a gente viu que o pastor é de suma importância. E o Davi chegou e falou, a primeira coisa que ele fala no Salmo 23 é, o Senhor é o meu pastor. Ele fala assim, quer saber? Eu tenho um pastor. Eu tenho um pastor sim. Sabe quem é? Deus. O Davi está dizendo, olha, quem é responsável pela minha segurança é Deus. Quem é responsável até pela minha comida, pela água que eu vou beber? Deus. Se eu tiver machucado, arrebentado, assim, sabe quem vai me ajudar a sarar, cuidar de mim naquela hora que eu estiver doente? Deus. Quem me protege? Deus. Se o pasto aqui, sei lá, acabar, não ficar muito bom, o riacho secar, faltar água, qualquer coisa. Nem sou eu que percebo isso, nem sou eu que resolvo sozinho, vou para outro lugar. Não, é o meu pastor. Quer dizer, Deus é quem faz isso. Ele me avisa, olha, vamos para lá, aqui já não tá tão bom. Ou vem para cá, porque aqui vem comigo, porque vai ter água aqui, vai ter comida melhor aqui é bom, aí já deu o tempo desse lugar, vamos para outro lugar. A ovelha, né, nem sempre, né, a maioria das vezes não percebe que aquele lugar já não tá tão bom, ou que aquele lugar se tornou perigoso, ou nem percebe que está na hora de tomar uma atitude, se mudar e tal. Mas quem percebe isso é Deus. Por isso que ele é o pastor. Davi fala, quer saber, o meu pastor é Deus. Ele que faz tudo isso. Mesmo que eu sozinho esteja sozinho, afastado de tudo, como se eu tivesse, sei lá, abandonado o rebanho, Deus se importa comigo, mesmo estando sozinho. Deus lembra de mim. Deus tem os pensamentos voltados para mim também. Ele não se esqueceu de mim. E aí o Davi conclui, eu tenho um pastor
Por isso que ele fala, e quem é? Deus, o Senhor. Aí ele fala, o Senhor é o meu pastor. Uau, isso é maravilhoso, né? Isso é incrível. Isso é incrível. E é uma frase tão simples. Uma linha. O Senhor é o meu pastor. Só que às vezes essa frase está numa Bíblia aberta na nossa casa, né? Ou a gente nem dá muita bola. A gente até sabe esse salmo todo de cor. Mas não tem um efeito. Mas só essa primeira linha é demais. Só essa primeira linha é demais. É uma frase, mas diz tanta coisa. Tanta coisa. É que a gente está longe desse contexto de rebanho, né? Se fosse o nosso dia a dia, talvez a gente soubesse. Ou talvez a gente entendesse que tinha muito mais significado do que, né, do que a gente lê e normalmente percebe. Eu mesmo já li o Salmo 23 tantas vezes e às vezes era uma palavra meio, não sei se vazia, mas não era tão cheia de significado quando a gente estuda ou quando a gente percebe esses detalhes, né? E ele continua essa linha. Isso tudo a gente meio que conversou no episódio anterior, tá? Só que essa primeira linha não parou aí, né? Poderia talvez, né, parar até aí, mas coube ao Senhor colocar no coração do Davi escrever mais um pouquinho. Ele falou assim, e nada me faltará. Nesse contexto, ele está dizendo o quê? A gente tem que pensar. Se a gente pensar ele como sendo... sei lá, vamos chutar que ele estava cuidando das ovelhas, sentado numa pedra, vendo os animais, as coisas estavam em paz, os bichinhos estavam bem cuidados, tinham comidinha, o clima estava bom, não tinha nenhum perigo, e ele estava observando tudo aquilo e começou a anotar e a escrever. Vamos supor que foi assim, né? Não sei se foi assim, mas vamos só supor. E ele começou a ver como que a relação que Deus tinha com ele era muito semelhante da relação de um pastor de ovelhas com as suas próprias ovelhas. Ele, como um pastor de ovelhas, ele sabia que era importante um pastor, sabia o que ele tinha que fazer, sabia que as ovelhas precisavam desse tipo de cuidado, de serem cercadas com esse cuidado. As ovelhas precisavam ser orientadas para tudo ali, para beber água, para comer, precisavam ser protegidas, né? Vira e mexe, uma escapava, ele ia atrás. Então, ele viu que essa relação que existe entre o pastor e seu rebanho, né, do ponto de vista humano, terreno, né, é muito semelhante do que acontece com Deus conosco, né? O pastor de ovelhas da terra aqui, vamos dizer, né, ele ali, Davi, sentado, cuidando do seu rebanho, ele era o responsável para que nada faltasse para aquelas ovelhinhas. Ele era o responsável pela nutrição, pela proteção, por ir buscar, por todas as orientações que as ovelhinhas, ou todas as necessidades que aquelas ovelhinhas tinham. Quem era responsável para prover era o pastor, quer dizer, ele, o Davi ali. Então ele sabia exatamente o que um pastor tinha que fazer. E ele descobriu que Deus fazia a mesma coisa com ele. Deus providenciava a comida, a água, a proteção. Deus cuidava quando estava machucado. E Deus vai atrás. O Deus se importa quando a gente está longe do rebanho. Mesmo que seja uma só afastada, essa uma ovelhinha afastada é importantíssima para o pastor. Então, uma só pessoa afastada de Deus continua sendo muito importante para Deus, né? E tem a questão da voz, né? Ele sabia que as ovelhas reconheciam a voz dele, Davi, e atendiam quando ele dava um sinal, dava um comando,
Da mesma forma, a gente pode reconhecer a voz de Deus e saber quando é que é Deus falando mesmo. Porque existe uma relação, porque Deus está ali com a gente todos os dias. Deus não nos abandona. Assim como um pastor não abandona, não deixe para lá o rebanho. O Davi nunca falou assim, embora, deixa essas ovelhas para lá. Não, isso simplesmente não existia. Então, a ligação da história que um pastor de ovelhas tem com o seu rebanho é muito forte, é muito parecida. E guarda, assim, semelhanças máximas com a relação que Deus tem com a gente. E aí ele percebeu, olha, se eu, que sou um pastor humano, cuido das minhas ovelhas desse jeito, imagine o que Deus faz. Deus é muito maior do que eu. Ele pensando, né? Deus é muito maior do que eu aqui. Então ele vai saber e ele vai conseguir fazer a tarefa de cuidar das ovelhas muito melhor do que eu mesmo faço aqui. Aí ele fala com boca cheia, nada vai me faltar, gente. Como eu vou sentir falta de alguma coisa assim, com simplesmente sendo uma ovelha do Todo-Poderoso, sabe, do Altíssimo. Por isso que é direto, é óbvio pro Davi ali, né? Ele fala, o Senhor meu pastor, nada vai me faltar, gente. Como que alguém pensa que vai faltar alguma coisa, né? Sendo que o pastor é Deus. Além dele ter criado tudo, toda a natureza, as pessoas, ele é poderoso, ele entende muito mais, tem sabedoria muito maior do que a gente. Então, assim, a melhor coisa do mundo é ter Deus como nosso pastor, porque é certeza que todas as nossas necessidades vão ser supridas. A gente pensa às vezes, não, mas eu não mereço, não é possível que Deus vai suprir tudo mesmo. Eu passo por tanta dificuldade, não, sabe, Deus se esqueceu de mim. Não mesmo. As ovelhinhas também passavam por dificuldades. Vamos pensar que ele tinha um rebanho, Davi tinha um rebanho, aí de repente ele viu que aquele rebanho ali, aquele terreno, aquele lugar, aquele pasto já não estava tão adequada, aquela água ali, sei lá, choveu, aconteceu alguma coisa, ficou toda barrenta. Ele falou, não, vamos para outro lugar, que não está muito bom mais não. Já esteve, mas é melhor a gente se deslocar. Aí as ovelhinhas vão ter que andar até chegar no novo pasto que o pastor, que o Davi tinha escolhido lá, tinha descoberto, né? E então as ovelhinhas tinham que andar, vira e mexe, elas caíam em algum lugar, e o pastor, o Davi ia lá e salvava. Vira e mexe, as ovelhinhas tinham que andar no sol. Então elas tinham o sofrimento delas, vamos dizer, mas elas não estavam sozinhas. Elas estavam com o pastor e elas estavam seguindo ele e sabiam que para onde ele estava mandando a coisa ia ficar boa, né? Louca seria aquela ovelhinha que resolvesse pôr pela cabeça dela tomar suas próprias decisões. Quer saber? Vou sair daqui, que isso não tá com nada, não, né? Mas elas não tinham essa consciência, essa ideia. A ideia delas era seguir exatamente o que o pastor está falando. Então Deus, na posição de ser o nosso pastor, é a mesma coisa. Não significa que a gente vai ter dificuldade, a gente nunca vai ter dificuldade, nós não vamos ter nossas próprias lutas, mas a gente tem que saber o seguinte, Deus está conduzindo a nossa história, tá? Então beleza, ele está levando a gente para um lugar que tem água boa, ele está levando a gente para um lugar que tem comida, ele não vai deixar a gente aqui morrer de fome aqui. A gente está andando exatamente porque ele está nos levando para um lugar desse. E se ele chegar lá, falou, é aqui, galera, vamos ficar aqui, pronto. Aquele lugar é o melhor lugar pra gente, né? Deus faz isso. E se a gente, no meio do caminho, a gente caiu, pisou num espeto, sei lá, alguma coisa que se machucou, a gente não vai ficar sozinho, sem tratamento, sem ajuda, sem nada. Não. Tá machucado, quem que vai cuidar da gente? Quem que tá ali interessado pela nossa cura,
pra gente melhorar ali, Deus tá interessado. Por isso que o Senhor é o meu pastor. Como que eu vou sentir falta de alguma coisa? Até se vier um bicho feroz rosnar contra mim, avançar contra mim, sabe quem vai me defender? Deus. Como eu posso sentir falta se quem está me defendendo é o próprio Deus? Não tem lugar melhor para estar. Não tem lugar melhor para estar do que no rebanho de Deus. E tem os comandos. Deus dá os comandos, assim como o pastor de ovelhas chama suas ovelhas, ele conversa, ele tem lá os comandos, ele se relaciona com as suas ovelhas, né? E as ovelhas ouvem a voz do pastor e entendem, percebem, opa, é o nosso pastor esse aí. E entendem ao contrário também, quando as ovelhas, elas ouvem um som que pode estar querendo enganá-las, e elas olham, opa, esse não é o nosso pastor. Não vamos dar bola, né? E esse, assim, é o Senhor. A gente ouve a voz de Deus, a gente percebe, tem como perceber quando é a voz do Senhor. E aí a gente fala, o Davi escreveu, né? Falou, Senhor é o meu pastor, que máximo. Nada vai me faltar, gente. Não tem que pensar outra coisa. Não tem que pensar outra coisa. O Senhor é o nosso pastor. Nada vai faltar pra gente. Nada vai faltar, né? Quem é responsável por prover todas as nossas necessidades é o Senhor. Eu tô morrendo de sede, a ovelhinha lá, né? Morrendo de sede, tá um calor danado aqui, um calor enorme. Tô precisando beber água. Calma, o pastor vai levar pra água, pra onde tem água boa. Confia nele. Ele não vai deixar faltar essa água. É uma necessidade nossa. O pastor tá vendo. O pastor não se esqueceu de nós. O pastor está vendo. O pastor está atento, né? Não vai deixar faltar nada. Está escrito na Bíblia. O Senhor é o meu pastor. Nada vai me faltar, né? Nada me faltará. Ele descansava nisso, né? Não esvazie. Pense o seguinte, olha, não esvazie. O significado dessa linha escrita na Bíblia é uma linha só. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Lembre-se que se você estiver andando no sol, o Senhor está conduzindo você para um lugar bom. Se estiver doendo, machucou, não se preocupe. O pastor está vendo você, Deus está vendo e ele não vai deixar isso para lá. Ele se importa e vai cuidar de você, tá bom? Ainda que você esteja fugido do aprisco, longe, não esteja no rebanho, lembre-se, o Senhor lembra de você. Ele não se esqueceu. Para dizer a verdade, como o pastor faz, ele está à sua busca. Deus está à busca daqueles que se afastaram, daqueles que não estão no rebanho. Você é ovelha, então o Senhor se importa com você, tá bom? Bom, é isso aí. Se você achou interessante esse episódio, pode deixar o seu like. Convido você a deixar o seu like. Convido você a deixar algum comentário e também a considerar ser um dos nossos apoiadores, tá bom? Todas as informações estão no nosso canal. Provavelmente em algum lugar aqui do nosso canal você vai encontrar as informações na descrição do vídeo, talvez no primeiro comentário, como você pode participar conosco também. Tá bom? Bom, é isso aí. Espero você no próximo episódio. Vai ser bem legal.